Paz, queridos. Queria deixar registrado aqui o primeiro estudo de célula dessa semana, que tem como tema o encontro. Queria iniciar dizendo a você que a Bíblia, ela narra alguns encontros. Encontros que algumas pessoas tiveram com Deus. Foram encontros terríveis e outros encontros cheios de misericórdia. E a gente vai conversar sobre alguns encontros desse. Primeiro, lá no livro de Daniel, do capítulo 5. A gente vai ler de 1 a 7. Daniel 5, de 1 a 7, que diz assim: O rei Beltesazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo da casa do Senhor, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então lhes trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram-lhes uns dedos de mão de um homem, que escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos escrevendo. Então lhe mudou-se o semblante, caiu o semblante do rei, e os seus pensamentos ficaram perturbados. As juntas dos seus joelhos, relaxaram ao ponto de bater uma na outra. E o rei ordenou, em alta voz, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer um que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará sobre a sua cadeia de ouro, aos pés e o pescoço, e será o terceiro no meu reino. Agora vamos lá para o versículo 25 e o versículo 27, que diz assim: Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. O Parsim ou Pérez, dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. A gente começa a narrar agora um encontro, mas não é um encontro de misericórdia, é um encontro terrível. É um encontro do rei Beltesazar, filho do Nabucodonosor, que resolveu profanar aquilo que é de Deus. E Deus teve um encontro com ele, foi terrível. O encontro de Beltesazar com Deus foi para declarar a ruína da sua arrogância, a ruína do seu reinado, a ruína da sua vida, sabe? A gente está aqui para desejar a você que você não tenha esse tipo de encontro com Deus, que é um encontro terrível. Mas agora eu queria falar de outro encontro, que é um encontro que muita gente conhece. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis 21. Do 14 ao 20, que diz o seguinte: E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão
e um odre de água, pô-los às costas de Agar, e deu-lhe o menino. E a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de alguns arbustos e afastou-se e foi sentar defronte dele à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele e levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou-o do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz da criança. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo ali, encheu de água o seu odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou um flecheiro. A gente encontra agora dois casos, dois textos de encontro. O primeiro encontro com Beltesazar, que foi um encontro terrível. Foi um encontro onde houve ali uma sentença de morte. Ali estava acabado o seu reinado. Sabe, nós queremos agora narrar o encontro de Agar com Deus. Todo mundo conhece a história. Sara, ela era estéril, né? E havia uma promessa sobre o de Sara. Porém, Sara e Abraão, eles resolveram não esperar e deram um jeitinho. Que jeitinho foi esse? Ele deitou com a sua serva, com Agar. Deitou ele com a sua serva Agar e teve um filho. Só que depois, Sara concedeu a luz, porque havia uma promessa de Deus. Daqui a pouco ela se incomoda com Agar. E ela faz o quê? Ela diz: não dá para viver eu e ela no mesmo lugar. E pede a Abraão para que tirasse Agar da aldeia. E Abraão teve que tirar Agar da aldeia, só que ela estava ali sem esperança, porque ela saiu errante pelo deserto. E a água tinha acabado. Se não tem água no meio do deserto, é morte na certa. Mas Deus lhe concedeu um encontro de misericórdia. E o encontro de misericórdia de Deus preservou a vida da Agar, preservou a vida do menino. Sabe, hoje, quero acreditar que esses dias serão dias de encontro com Deus, pois muitos são os sinais da parte de Deus que revela o quanto Ele quer esse precioso encontro. Os sinais têm revelado que Deus, Ele quer ter um encontro com o seu povo. E nós queremos aqui desejar que esse encontro não seja um encontro terrível, mas seja um encontro de misericórdia. Sabe, o encontro de Deus, não o que você acha. O que será que Deus vai tratar no seu encontro com Ele? O teu encontro com Deus será um encontro de misericórdia ou será um terrível encontro? O que Deus quer conversar com você? O encontro que Deus proporciona para a gente revela algumas coisas. Primeira coisa, o encontro que Deus proporciona revela o quanto algo ou aquilo está lhe incomodando. Revela a sua indignação com a situação do momento. Aí está falando agora do Beltesazar. Aquele encontro revelou o quanto Deus estava indignado com a atitude de Beltesazar. Aí a gente se pergunta: será que o que eu estou fazendo está incomodando a Deus? E se tiver, Ele vai ter um encontro com você. E vai ser terrível. Existem aqueles que terão esse tipo de encontro com Deus. Sabe por quê? Eles achavam que Deus não estava ligando. Tocando suas vidas do jeito que queriam e acham que Deus não está ligando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus se importa. Deus, Ele se importa com o que eu estou fazendo. Segunda coisa, o encontro que Deus proporciona revela
o quanto ele é benigno e quanto ele é misericordioso em seu coração. Esse é o encontro com H. Deus pode ter um encontro com você e no nível de H, ele vai encontrar com você e vai revelar toda a sua misericórdia em tua direção. E é esse tipo de encontro que eu desejo que você tenha com ele. Outros darão de cara com Deus Altíssimo e terão dele outra vez a oportunidade que precisavam, como H e Ismael. Terceira coisa, o encontro que Deus proporciona. Ele revela o quanto a vontade dele tem o poder de prevalecer em nós. A vontade de Deus tem o poder de prevalecer em nós. Esse tipo de encontro diz que Deus é quem manda. Deus vai ter encontro com pessoas para mostrar que quem manda no negócio é Ele. Que quem ordena é Ele. Que a vontade dele virá à tona. Quarto ponto. O encontro que Deus proporciona revela que a rota urgentemente precisa ser mudada. Foi assim com Paulo. Lá no livro de Atos. Atos 9. Deixa eu abrir aqui Atos 9. Versículo 6 diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo tinha se convertido, tinha tido um encontro com Deus, com Jesus, mas veio uma voz de comando: Saulo, entra na cidade, porque lá vai ter pessoas que vai dizer o que você deve fazer. Ou seja, Deus entra para mostrar que a rota tem que ser mudada. Um encontro que apresentará outra visão, outra rota, uma saída, um novo para você. Foi assim com Saulo. Quinta coisa, o encontro que Deus proporciona revela que o divisor de águas está estabelecido. Nesse tipo de encontro se estabelece um antes e um depois. Gênesis 32, 30. Jacó, ele luta com o anjo e diz assim: chamarei esse lugar de Peniel, porque eu vi Deus face a face e ele preservou a minha vida. Esse tipo de encontro aqui, ele estabelece o divisor de águas. Quando se tem esse tipo de encontro, haverá um antes e um depois dele. Um antes era Jacó, o depois é Israel. Um antes era o velho Enio, agora o novo Enio, talvez dá a sua experiência. Há uma mudança. Foi assim com Jacó em seu Peniel. Sexta coisa, o encontro que Deus proporciona revela que um novo posto será entregue. Uma promoção será dada. Deus, ele tem encontro com pessoas e ali o promove. Nesse encontro, Deus promove o indivíduo para algo que ele nem imaginaria. Foi assim, sabe com quem? Com Moisés. Moisés, a gente pode abrir ali o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo. No capítulo 3. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 10. É bem conhecido, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, que é o Monte Horebe. Versículo 10 agora. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que eu tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aí a gente começa a ver Moisés agora, que é um pastor de ovelhas, sendo chamado para ser um libertador. Um pastor que pastoreava ovelhas. Ele vai passar agora a pastorear em média de 2 milhões de judeus. Ele foi promovido. Só encontro.